Olá você, bem-vindo, grande satisfação estar com vocês, né? É claro, meu nome é Milton Gramacho, me faço coordenador do IMG Cursos, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica, e estar com vocês aqui é essa satisfação. Hoje nós queremos falar com relação a NR35, trabalho em altura. Claro que não vamos aqui para blá 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 absolutamente, queremos falar aqui da norma regulamentadora NR35. Nós conhecemos a norma regulamentadora, aquele que tem conhecimento mínimo, sabe que é uma norma que determina que todo trabalhador que trabalha no piso acima de 2 metros com risco de queda, ele tem que passar por esse treinamento, né? E que é treinamento teórico e prático. É claro que vamos falar sobre isso aí mais na frente. E também pedir a você para se inscrever no nosso canal, né, e compartilhar esse vídeo aí, né, com os demais alunos. É um vídeo específico para a turma da NR35, trabalho em altura. Apresentação da norma regulamentadora NR35. Uma das principais causas de acidente de trabalho e fatais se deve a eventos envolvendo quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Então veja como ela é bem clara, já começa enfatizando isso aí. As principais causas de acidentes de trabalho, inclusive aqueles acidentes fatais, né? Ele envolve o quê? Queda de trabalhadores. Então veja o quanto é importante esta norma regulamentadora. Os riscos de queda em altura existem em vários ramos de atividades e em diversos tipos de tarefa, né? Então vocês vão ver mais na frente que são muitos ramos de atividade que é exigido pelo Ministério do Trabalho, né, que o empregador só contrate o profissional que tenha passado por esse curso quando ele vai trabalhar em altura, e quando já está na empresa, a empresa é obrigada ao quê? A mandar este colaborador para a sala de aula, e esse colaborador precisa passar por este curso, participar desse curso, com os treinamento teórico e treinamento prático. A norma regulamentadora NR35 ela foi criada para a proteção do trabalhador, atendendo a todos os ramos de atividades. Nós tínhamos até falado disso aí, mas é uma norma que a criação dela é para a proteção do trabalhador. O trabalhador poder sair de casa com saúde e voltar para casa da mesma forma que saiu. Então veja que a norma ela chama muita atenção aí para o uso de EPIs, uso de EPCs, enfim, a forma que você vai vestir o cinto de segurança, a inspeção que você vai fazer no cinto de segurança, entre outros, né? A NR35 ela é o quê? Um instrumento que ajuda o trabalhador na precaução, evitando acidentes. Então, mais esta situação, vejam o quanto ela ajuda o profissional para o quê? Para evitar o evento, evitar o acidente. Mas vamos lá, né? No mundo do trabalho existe realidade complexa e dinâmica, e essa norma regulamentadora para trabalhos em altura, ela contempla o quê? Os mais variados ramos de atividade. Por exemplo, telecomunicações. Quem trabalha em telecomunicações é necessário? Claro que é. Aí eu falo embaixo, inclusive, fibra ótica, que faz parte da telecomunicação. Você tem que passar pelo treinamento. Quando se fala do transporte de carga e descargas, né, é da transmissão e distribuição de energia elétrica, de montagem e desmontagem de estruturas, placas fotovoltaicas, que também faz parte aí da área elétrica, é o instalador, como eu já tinha falado, e reparador de fibra ótica, internet,
armazenamento de materiais na indústria, dentre outras atividades. Porque às vezes você tem o quê? Por exemplo, trabalhar no supermercado, sim, e aquelas prateleiras acima de 2 metros que você tem que acessar, às vezes com a escada americana, aquela de 2 bandas, não é? Você abre, sobe, olha o perigo que são essas escadas. Então nós temos que estar muito atentos, porque mesmo para quem trabalha nessa área, o que ele precisa? Ele precisa de um guardião da vida, de um anjo da guarda, de um padrinho, que é aquele que vai ajudar, inclusive segurando a escada, mandando material para você, e nós vamos falar com relação a essa questão do transporte de materiais também. Se nós vamos poder arremessar material, nós vamos poder arremessar o material? Claro que não. Nós precisamos ter a bolsa balde para esse transporte de materiais. Por mais detalhadas que as medidas de proteção estejam estabelecidas na norma regulamentadora NR35, ela foi o quê? Foi elaborada pensando nos aspectos da gestão de segurança e saúde do trabalhador, para todas as atividades em altura. Essas atividades, é claro, que tenham risco de queda. Então veja que a norma, ela é genérica para todo trabalhador que trabalha à altura no piso superior a 2 metros. Né? Piso superior a 2 metros, você precisa passar pelo treinamento teórico e prático. Neste treinamento, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui um conteúdo programático, não é? E começamos aí com as normas e regulamentos aplicados ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medida de previsão e controle, sistema, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual para trabalho em altura. Aí vem o que? A seleção, a inspeção, a conservação e a limitação de uso. Quer dizer, antes, na hora que você vai comprar um cinto de segurança, por exemplo, eu preciso primeiro que fazer uma seleção de um cinto que vá me atender na minha atividade. Eu preciso ajudar o meu patrão, o meu contratante a escolher esse equipamento. Claro que eu preciso, porque eu tenho que ajustar ele, meu corpo, ajustar bem, para que eu possa, na verdade, me deslocar com facilidade, sem dificuldades, não é isso? Mas eu preciso, mesmo que esse equipamento, eu receber esse equipamento 0 bala, bonitão, eu preciso fazer uma inspeção dele? Claro que eu preciso fazer a inspeção. Eu preciso conservar esse equipamento? É lógico. Eu tenho que no final da tarde, poxa vida, trabalhei, choveu, acabei molhando as fitas, molhando o cinto, no geral aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar pendurar ele para ele secar na sombra, tranquilamente. Houve o que sujou com terra, com barro, enfim, um atrito que seja, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma lavada no meu cinto. É lógico que eu vou lavar com sabão neutro, não é um detergente neutro, né, para não atacar, na verdade, ao tecido, né, do cinto. E a questão da limitação de uso, eu preciso estar atento no CA do cinto? Quando foi a fabricação dele? Qual é a validade dele? E isso tudo aí, quando eu recebo o equipamento vem me falando de tudo isso aí, até quando eu posso utilizar esse equipamento, até quando eu tenho a certeza de que tenho a segurança no uso deste equipamento, desde o cinto de segurança, o capacete, a roupa anti-chama, que trabalha com a área elétrica, depois só a roupa sinalizada, enfim, vamos falar também sobre isso aí mais à frente. Iremos também falar sobre acidentes típicos em trabalho em altura. Iremos falar também com relação a condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Então eu preciso estar bem atento para tudo isso aí, né? Então, para o empregador, o que o empregador tem a obrigação?
capacitar os funcionários e estabelecer os procedimentos necessários para a realização de trabalho em altura, visando garantir a segurança e integridade física dos trabalhadores que realizam este tipo de trabalho e a proteção dos que transitam nas áreas próximas. De acordo com a NR35, considera trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros, isso no nível inferior, onde haja risco de queda. Trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho que requeira que o trabalhador esteja posicionado em um local elevado, com diferença superior a 2 metros, isso da superfície de referência e que ofereça risco de queda. As atividades de acesso e a saída do trabalhador deste local também deverão respeitar e atender a esta norma. Então não importa se eu estou escalando a escada, chego a partir de 2 metros, né, com esse risco de queda que eu tenho que estar com meus EPIs, com o meu EPI, com o meu cinto, com o meu talabar de posicionamento, eu tenho que estar. Isso vai depender da sua atividade, né? Com o meu talabar de Y, o meu trava-queda, a minha linha de vida, vai depender da sua atividade que nós iremos falar com relação a isso aí. Mas, de igual maneira, eu elevei, subi a escada, mas eu posso também ter o quê? Um poço. Eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, numa laje, mas a laje não tem a proteção. Não tem uma proteção ali, o guarda-corpo. Então o que vai acontecer? Eu tenho que estar com o meu EPI. Porque imagina a ventania vem ali, eu vou acabar despegando. E é claro, eu tenho que estar atento, porque todo profissional que trabalha no piso, acima de 2 metros, com risco de queda, ele é obrigado a se capacitar, passar pelo treinamento da NR35. De igual maneira, aquele que vai trabalhar também com eletricidade, com o que é telecomunicações, por exemplo, de fibra ótica, energia solar, e outros que está próximo da rede elétrica, ele também precisa fazer a NR10, que é a segurança da eletricidade. Mas no momento, só a NR35, que é esse curso que nós iremos trabalhar no piso acima de 2 metros. Beleza? Tá dando para entender legal? Mas depois nós vamos ter uma atividade aí bem legal aí, mas vocês vão poder rever o vídeo aí tranquilamente aí para não perder nenhum detalhe. Valeu? Então vamos lá, né? São exemplos de atividades em altura. Manutenção em telhados, telhas, chaminés, exaustores e etc. Né? Como também troca de telhado, pintura, limpeza, lavagem e serviços de alvenaria nas fachadas e estrutura. Outro exemplo aí, né, desta atividade em altura é instalação e manutenção elétrica. Um exemplo aí, iluminação pública, instalação de internet, instalação de antenas parabólicas, entre outras e outras. Então, são exemplos aí desta atividade em altura. Nós temos também aqui, né, para identificarmos a questão aí de alguns riscos. Aí nós temos aqui, vocês vão encontrar aqui no desenho, né, a cadeira manual, está representada aí com o número 1. Cadeira motorizada, representada com o número 2. Trava-queda para cabo de aço, número 3. Cabo de aço ou corda, né? Trava-queda, eu tenho aqui trava-queda retrátil para áreas de carga, telhados e andaimes. Escada para telhados, equipamentos manuais para áreas confinadas, equipamentos motorizados para áreas confinadas também, né? Sistema de segurança
para movimentação horizontal, cinturões de segurança e acessório para ancoragem. Então, isso você vai trabalhar a altura, você pode estar trabalhando com uma dessas ferramentas. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho com relação aqui a áreas com grande risco de queda. Tá aí, principais áreas com grande risco de queda. Quais são essas áreas? Telhados. Telhados têm risco de queda? Eu preciso me capacitar para atuar na área de manutenção de telhado? Fachadas têm risco de queda? A escada móveis. As escadas móveis, eu tenho risco de despencar? Será que o andaime suspenso, eu tenho risco de despencar de lá? Eu preciso estar com o vestido do meu cinto de segurança e os meus equipamentos de proteção, os meus EPIs? Eu preciso estar com o meu talabarte Y? Eu preciso estar ancorado ali nas travas? E o andaime precisa estar ancorado? É claro que temos que fazer um procedimento, porque olha que antes disso aí tudo, antes de começarmos a atividade, nós precisamos também fazer uma PR, que é a análise preliminar de risco, e que isso nós iremos falar mais na frente também, com relação à PR. Escadas fixas, mesmo a escada fixa, aquele tipo maneiro, quer dizer, eu preciso do equipamento lá, mas a escada já está fixa aqui, está presa na estrutura, na parede, mas eu preciso estar usando meu cinto, meu talabarte Y, onde eu vou estar o quê? Escalando a escada, porque eu tenho um talabar Y com 2 ganchos, onde eu travei o primeiro, vou travar o segundo, enfim, e aí sucessivamente vou escalando a escada. O exemplo da área confinada, eu preciso passar por uma capacitação, por um treinamento. Eu preciso saber se eu não tenho claustrofobia, fobia a espaço fechado. E se eu for trabalhar numa empresa, chego ali naquela empresa, de repente o quê? Eu tenho uma fobia. E aí depois que eu já adentrei o espaço, eu entro em pânico, quem é que vai me ajudar? Imagine um homem em pânico dentro do espaço, dentro de um tanque. Vai estar difícil para ele, né? Aquilo que nós falamos anteriormente, beirais, né? Você está numa laje ali, naquelas proximidades ali do beiral, precisa do equipamento? Área de cargas, também, de igual maneira. Então veja as principais áreas com grande risco de queda. Se nós cumprirmos os procedimentos, nós vamos poder voltar para casa da mesma forma que nós saímos. Agora, se nós não cumprirmos os procedimentos, aí o negócio fica feio. Mas vamos lá, o trabalho em altura é um fator de risco presente em diversas profissões. Tais como, será que o bombeiro civil ou militar, ele corre risco quando está numa escada daquela para fazer um resgate? A faxineira, quando sobe numa escada para fazer uma limpeza o quê? Nas gândulas, nas prateleiras, acima do nível, ou seja, 2 metros. Será que o pedreiro, repositor de mercadorias, o eletricista, o almoxerife, o soldador que trabalha naquelas estruturas, exemplo, posto de gasolina, fazendo aquelas coberturas? É claro que entre outras profissões, são muitas profissões, nós temos que ter essa convicção, que o trabalhador que vai trabalhar no piso acima de 2 metros de altura, logicamente ele tem que passar pela capacitação. Aí não tem na verdade de meio termo, aquela questão de fazer de conta. Então é importante que passe e que possa passar pelos treinamentos prático e o teórico que está aqui, como também o treinamento prático. São trabalhadores que devem adotar atitudes de antecipação dos riscos. Aí você precisa de quê? Planejar a atividade, eliminar o risco de queda ou minimizar.
Porque se eu não posso eliminar o risco, eu vou poder minimizar. Se eu posso eliminar, eu elimino. Se não, eu vou minimizar. Exemplo, no caso de uma atividade nova, que não consta no escopo, no projeto de serviço da empresa, ele deverá o quê? Ser aberto com uma PTA, que é a permissão para trabalho em altura. E quem vai ser o responsável aí em emitir essa permissão? O seu supervisor ou o responsável da equipe. Mas vai ter que emitir sim, para fazer a coisa direito. Então é o que diz a norma aí. E a norma é clara. E é uma norma que, se você baixar no Google aí, você vai encontrar ela bonitinha aí. Para cada atividade em altura a ser realizada, o trabalhador deve obrigatoriamente preencher a análise preliminar de risco. Lembra disso? Eu já falei isso anteriormente. Então, qualquer atividade, qualquer procedimento que você vai executar, primeiro que é analisar os riscos. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local em que os serviços serão executados e seu entorno. B. O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. C. Pontos de ancoragem. D. As condições meteorológicas adversas, tais como ventos fortes, chuva, vendavais, umidade alta, sol e calor excessivo, etc. Essas situações poderá comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores. A seleção, que nós já falamos também, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos equipamentos de proteção coletiva e individual, o risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, exemplo, trabalho de solda em altura. E é claro, a questão aí dos riscos adicionais, né? Dentre os riscos adicionais, podemos citar riscos mecânicos, são os perigos inerentes às condições estruturais do local, falta de espaço, iluminação deficiente, presença de equipamentos que podem produzir lesão e dano. Então, veja só, é isso que nós estamos falando do risco mecânico, né? Mas nós temos também o risco elétrico. São todos os perigos relacionados com as instalações energizadas existentes no local ou com a introdução de máquinas e equipamentos elétricos que podem causar choque elétrico. Mas nós temos a questão também da solda, do corte e solda. Os trabalhadores a quente, solda ou corte. Acrescento que a atividade, os perigos em queimaduras, radiações, emissão de partículas incandescentes, etc. Então, como é que eu vou trabalhar com solda? Cortar ali um perfil, uma estrutura de ferro, não importa a estrutura. Eu não vou ter que estar com a minha máscara de proteção, eu não vou ter que estar também com uma blusa de manga comprida, com a minha luva, para não estar me queimando. Então eu preciso ter atenção aí com essas situações. Temos mais aqui líquidos, gases, vapores, fumaça, etc. A presença destes agentes químicos contaminantes gera condições inseguras e facilitadora para ocorrências de acidentes e doenças ocupacionais. Olha que nós estamos falando de líquidos, gases, vapores, fumaça, etc. Soterramento. Quando o trabalho ocorre em diferença de nível maior que 2 metros, lembra? Com o nível do solo ou em terreno instável, existe a possibilidade de soterramento por pressão externa. Exemplo, construção de um poço, a fosse de máquinas,
fundação, reservatório, porão de máquinas. É um exemplo, na nossa área elétrica. Eu vou cavar o quê? Eu estou cavando aqui um buraco aqui para implantar o meu poste. Ah, Milton, mas se eu tenho um poste de 9 metros, eu vou, na minha soma aqui, 10 centímetros de altura, 90 centímetros, mais um padrão de 60, 1,50 m. Opa, beleza. Mas e se o poste é de 11 metros, de 14 metros? E aí, 14 metros já tenho o quê? Eu já tenho os 10%, né, de 14 metros em 40, mais 60, eu vou cavar 2 metros. Eu só tenho os 60. E agora? E aquelas pessoas que baixo, né, uns 50 e 55. Então nós precisamos estar atentos. E às vezes você está cavando para uma coluna até chegar na pissarra, mas você está cavando ali, você tem que colocar as proteções. Por que tem que colocar proteção? Para ele não desabar e você ficar soterrado. Não é verdade? Além dos riscos de queda em altura, existem outros riscos específicos de cada ambiente ou processo de trabalho que, direta ou indiretamente, pode expor a integridade física e a saúde dos trabalhadores no desenvolvimento de atividades em altura. Existe, portanto, a determinação de obrigatoriedade da adoção de medidas preventivas de controle para tais riscos, esses riscos adicionais, com especial atenção aos gerados pelo trabalho em campos elétrico e magnético. O exemplo aí do confinamento, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora, ruído e outros agravantes existentes nos processos ou ambientes onde são desenvolvidos as atividades em altura, tornando obrigatório a implantação de medidas complementares dirigidas aos riscos adicionais verificados. Dentre os riscos adicionais podemos alegar temperatura extrema. Trabalho sob fornos e estufas pode apresentar temperaturas extremas que poderão comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores. Outros riscos: pessoal não autorizado próximo ao local de trabalho, quedas de materiais, energia armazenada, as condições impeditivas. Você vai analisar quais são essas condições impeditivas, né? Condições impeditivas são aquelas situações que, por serem extremamente perigosas para a realização do trabalho, como as que ultrapassam os padrões ou limites de cautela, como ventos e chuvas fortes, local sem condições para atividades em altura, etc. Caso o trabalhador encontre uma condição impeditiva, deverá parar a atividade e comunicar imediatamente ao seu encarregado, né, ao seu supervisor, ao responsável pela equipe. Beleza? Então tá aí. Próxima aula nós iremos falar com relação ao acidente. Então, por hoje está aí. Vamos dar uma seguradazinha, né? Vamos fazer as atividades. Iremos ver aí, inclusive, alguns vídeos aí. E fiquem todos vocês com Deus. Não esqueçam de rever a aula para que possamos ficarmos aí bem enturmados, né? Ter aprendido quais são os riscos do trabalho em altura. E que precisamos ter essa atenção. Por que precisamos ter essa atenção? Porque precisamos voltar para casa da mesma forma que saímos, com saúde. Porque em caso de um evento, em caso de um acidente, todos sofrem. E nós iremos mostrar mais na frente essas situações. Eu vou aproveitar e já colocar um vídeo para vocês aqui, né, com relação ao acidente que aconteceu na área elétrica
e a situação que fica o profissional. E vou colocar também na área da construção civil, entre outras áreas. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima aula. De sofrer acidente, né? Existe acidente de moto, acidente de carro, como mostrou aqui. Então, no caminhado, sair de casa para ir para o serviço já está arriscado a sofrer acidente. Não quer dizer que eu sofri acidente de elétrica, porque o meu serviço era aquele, né? E infelizmente aconteceu, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com a autoconfiança, né? Que às vezes a gente pensa que sabe tudo, faz tudo, não precisa de ninguém. Esse é o erro, né? E o erro nosso também é dar autoconfiança para as pessoas e não cobrar das pessoas, né? Eu sempre falo assim, quando o pessoal ficava bravo, né? Que às vezes chamava atenção, lá, os do IPI aí, não sei o quê, ainda a pessoa ficava brava ainda com você, né? Ficava bravo porque você chamou a atenção dele. Então, pessoal, eu creio assim, sabe, não devemos ficar bravos, nós devemos dar atenção, porque os nossos amigos querem o nosso bem, né? O técnico de segurança, ele está ali para fazer o serviço dele, para proteger você de um acidente, né? Então, ele não pode, a gente tem que aceitar, ver que está errado, assumir o erro e procurar corrigir. Procurar se corrigir para não acontecer o pior. Porque depois que acontecer, não tem volta. Depois que acontecer o acidente, não tem volta mais. Aí a gente vai ter que sofrer com as consequências, não só como estava mostrando ali, né? Não só como estava mostrando ali, que é moral, preocupações familiares, sofrimento familiar, né? Sofrimento dos amigos, perca na empresa, e outras coisas mais que acabam afetando. Aqui nem o Giovanni estava falando sobre a empresa, né? Quando eu sofri o acidente, meu amigo, ele não conseguia nem dirigir mais. Ele não conseguia nem dirigir. Ele precisou sair, parou, e ele era motorista e já fazia tempo que ele dirigia ali. Era eu e ele, né? Mas ele que fazia mais de 15 anos que ele trabalhava nisso, né? Eu e ele não conseguia nem dirigir mais. Ele chegou e veio eu no hospital, ainda falou para mim ainda que ia pedir a conta, não sei o que, que não estava aguentando, a pressão, não sei o que. Larga de mão, velho. Por que pedir a conta? O que aconteceu comigo podia ter acontecido com você. Eu e você subiram no posto, então não tem que levar a culpa só com você. Você, não vou dizer que não foi culpado, mas não foi o único. Não foi o único. Eu também tive culpa, a empresa teve culpa, a Bragantina teve culpa. Todos teve um pouco de culpa ali. Então eu falei para ele, fique em paz e segue em frente, meu. E isso eu já tinha amputado as minhas mãos já, quando ele foi no hospital. Porque eu não tinha coragem de vir. Então, que eu pude fazer isso aí para ele. Tive que dar uma força moral para ele. Porque eu sempre fui assim. Sempre, depois do meu acidente, eu procurei sempre dar força moral, sempre procurei ajudar as pessoas a dar um ponto positivo. Não vou dizer que eu não tive meus pontos fracos, não, que eu tive. Teve momentos que eu chorava assim. Eu chorava porque faz falta. A gente reclama às vezes do serviço, reclama às vezes, reclama daquilo. Mas quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente fazia, a gente sente falta. E eu sentia falta, até hoje eu sinto falta do meu serviço. Que eu gostava muito e gosto da parte elétrica. Até hoje, depois do meu acidente, depois de perder as mãos, eu tomei um choquinho ainda. Então, coisa que eu sempre gostei, isso aí saiu de mim. Entendeu? E faz falta para mim. Faz falta minhas mãos. Não vou dizer para vocês que eu estou acostumado, já acostumei. Não acostumei, não. Para mim faz falta, muita falta. Entendeu? Então, ó, um acidente aí, ó, isso aí foi um... Aí fazia 4 meses do meu acidente, entendeu? Aí eu tava feio pra caramba, aí, nossa, eu sou feio, né? Mas eu tava mais. Nossa, bicho. Ó, no meu braço direito ali,
tem uma coisa ali com uma pet que fizeram para mim, porque eu estava querendo mexer no computador. Eu sempre gostei de mexer no computador, né? Daí eles fizeram que ali eu comecei a mexer no computador. Só que ainda não conseguia mexer no mouse por causa da faixa, eu nem sabia se eu ia conseguir, mas aí eu comecei a bular aí no computador, né? Mas aí você viu a situação que eu fiquei, a perna minha, onde eu quebrei a rótula do joelho. Pode mudar. Aqui eu já estava mais ou menos recuperado, tinha tirado a haste, né? Aí eu só estava fazendo os curativos só. Estava os curativos na perna e nos braços, né? Mas aí acho que eu tinha acabado de acordar. Aqui, pessoal. Aqui é onde eu comecei. Aí eu estava escrevendo, né? Eu tinha meu irmão como meu procurador, tudo que eu tinha que fazer. Tudo que eu tinha que fazer de assinar, eu precisava dele, né? Aí eu comecei a pensar comigo, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, que eu só incomodo a outra pessoa se não tiver jeito mesmo, sabe? É meu jeito, sempre fui assim, eu sempre fui dependente, né? Sempre fui independente, então eu sempre gostei de ter as minhas coisinhas, de fazer minhas coisinhas do meu jeito. Tanto é que, para mim, o tempo que eu sofri um acidente, eu precisava usar fralda, né, no hospital, né? Eu precisava que a pessoa colocasse comida na minha boca, né? E muitas outras coisas. Tomar banho, precisava de alguém comigo. Como é duro, pessoal. A gente que é dependente, como é duro você depender das pessoas. Por mais que as pessoas gostem de você, por mais que as pessoas querem fazer por você, entendeu? Mas não é fácil, né? Não é fácil porque eu sempre fui independente, sempre gostei de fazer as minhas coisas. Então foi muito difícil para mim, entendeu? E tudo precisava de alguém do meu lado, né? Aí foi aonde aqui, a primeira coisa que eu comecei a fazer, pessoal, sozinho, né? Que eu comecei a me adaptar, foi comer. Coisa mais triste é a pessoa ter que dar comida na sua boca. Jesus! Eu não, sabe, uma experiência que eu passei que é muito triste. Parece que você não sente, você não come a comida direito, você não. Parece que a comida não roda, redonda, né? Que nem fala na escola, não desce redondo, sabe? Nossa, é muito triste. Você tem que depender de pessoas para dar de comer para você. Às vezes você tem uma quantidade certa de colocar na colher, no garfo, né? Mas as pessoas não sabem o seu gosto. Ela não sabe o que se passa dentro de você, na sua cabeça. Por mais que ela queira ajudar, por mais que ela queira te alimentar ali, né? Ela não consegue saber o que se passa na cabeça da gente. Então foi muito triste, foi muito difícil mesmo. Ter que tomar banho, eu sempre precisava dos meus irmãos, né? Meus filhos chegou a dar banho em mim. Então é muito triste mesmo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado antes de acontecer. O que acontece, aí a gente tem que ter força para passar por ela. Aqui eu aprendi a escrever, porque como eu estava falando do meu irmão, que era meu procurador, tudo eu precisava ter, banco, no fórum, né, tudo tinha que ter ele para poder assinar. Aí eu resolvi aprender a assinar. Isso aí, o meu acidente foi em 2009, em 2010, né, aqui já fazia um tempo, essa foto aí foi do ano passado, se não me engano. Eu comecei a aprender a assinar. Comecei e falei, não, se eu consigo segurar a caneta, não é possível que eu não consiga assinar. Aí eu comecei a treinar, gastei quase um caderno inteiro para me aprender, mas consegui. Quer dizer, foi a minha persistência, né? Aí depois que eu comecei a assinar, eu já não precisei mais do meu irmão. Pronto, já livrei ele, porque ele tem a família dele, tem o trabalho dele, eu não podia ficar, né, dependendo a vida toda dele, né? Pode mudar. Aqui tá aí a folha, não é uma letra bonita, mas quebra um galho, né? Para quem não sabia, não conseguia fazer nada. Aí tá o meu nome inteiro e a minha assinatura embaixo.
a assinatura minha, a assinatura que eu tenho no meu RG, não mudou nada. Então eu assino isso aí no banco, onde eu for eu assino e não mudou em nada. Aqui eu estou mexendo no computador. Aqui eu já estou mexendo no mouse ali, ó. Vocês não percebem que não dá para ver o mouse lá. Mas aqui no meu braço eu estou aqui no mouse aqui, ó. Eu mexo com os dois cotos. Aqui foi onde eu comecei a treinar, né? Aprendi a nadar. Eu não sabia nadar, eu aprendi a nadar sem os braços, sem as mãos. Né? Eu encontrei com um professor da prefeitura lá de Bragança e ele perguntou-me se eu queria. Tudo é válido, né? Porque depois de um acidente, eu ficava em casa. Eu procurava as coisas para fazer, para poder passar o tempo. Aí apareceu essa oportunidade, eu falei, vamos lá. Daí eu fui lá, conheci lá, aí pegou e eu comecei a treinar, né, fazer natação. Aqui foi a RM que eu participei, lá de Vinhedo, né, do lado de Vinhedo, que eu peguei uma medalha. E esse aqui é meu professor, né, o professor Miguel, gente boa pra caramba, assim, igual o gato aqui, né? E aí, esse aqui foi de Paulínia, né? Foi a primeira, foi essa de que eu tô de preto, foi a primeira medalha que eu peguei. Pode dar. E aí, pessoal, autoconfiança demais, achando que nunca vai acontecer com você, às vezes nos custa caro. Né? Trabalhe com segurança, use seus EPIs, nunca se esqueça que sempre tem alguém que te ama e espera você para voltar para casa como saiu. Né? Inteiro, né, pessoal? Sua família quer que você volte inteiro para casa, né? Porque é triste eu senti na pele, entendeu? Eu senti na pele o sofrimento dos meus filhos, né? Meu filho desmaiou, né? Meu filho chegou no hospital, na hora que ele viu ele desmaiou. É muito triste, pessoal. Muito triste mesmo. Aí, pessoal, aqui a mensagem que eu deixo para vocês aí, ó. Por mais que a dificuldade da vida te afronte, creia que Deus sempre tem jeito para tudo.